Isaías capítulo 51. Hoje pela tarde Deus me deu essa palavra, uma palavra realmente muito linda e extremamente edificante. Isaías 51, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Inicialmente você pode permanecer com a Bíblia aberta, amém? Diz assim a palavra de Deus: ouvi-me, vós os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Amém? Até aí, fica com a Bíblia aberta, que nós vamos ler mais versículos no decorrer da palavra. Só fecha os seus olhos por um minuto e fala para o Senhor: fala comigo, Deus, que eu quero ouvir tua voz. Ore ao Senhor agora. Deus, fala conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz. Amém? Graças a Deus. Queridos, esse livro de Isaías 51, ele nos faz uma convocação a todos os que buscam, perceba, aos que buscais ao Senhor, ouçam-me. Todos que buscam a Deus, ouvem da parte do Senhor, nesta profecia, uma convocação para olhar. E é interessante isso, porque diz: olhai. Por quê? Nós vemos na Bíblia e veremos alguns versículos a mais dessa necessidade de nós fixarmos os olhos no que Deus quer que nós fixemos os olhos. Qual a importância da nossa visão? Qual é a importância daquilo que nós enxergamos ou daquilo que nós focamos na nossa vida? E você vai ver no decorrer da palavra. Em Lucas 21, 28 diz assim, que começa a descrever os sinais dos finais dos tempos, todos os sinais, e pai matando filho, e filho matando pai, e nora contra a sogra, e começa a descrever tudo, as catástrofes, os tsunamis. E aí então diz assim a palavra de Deus: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças. E nós estamos vivendo esse tempo, o tempo que os sinais já se cumpriram, e o tempo que Deus nos convoca para olhar para cima. Os nossos olhos definirão muito sobre o nosso estado espiritual, psicológico e emocional. Para onde você está fixando o teu olhar é o que vai definir o estado da sua alma. A Bíblia diz em Mateus 6, 22, que os olhos são a lâmpada do corpo. Então o que acontece? Se você estiver fixando os seus olhos em coisas obscuras, se você estiver fixando os seus olhos naquilo que é passageiro, naquilo que não te produz brilho, o que vai acontecer? O seu interior se torna grandes trevas. E nós temos visto o quê? Os olhos são a lâmpada do corpo. O que acontece? As pessoas estão fixando os olhos nesse mundo, as pessoas estão fixando os olhos nas circunstâncias. Lembra de Pedro? Quando ele olhou para a tempestade e começou a afundar na fé? Nós estamos fixando os nossos olhos em pessoas, e o que está acontecendo? A lâmpada da nossa alma está se apagando, e nós vemos o alto índice de pessoas sem esperança, sem fé, sem ânimo, sem grande expectativa, porque os seus olhos são a lâmpada do seu corpo. Se você insiste em fixar os seus olhos naquilo que é passageiro, porque nós vamos ver, o mundo passa, os prazeres do mundo passam,
mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que vai acontecendo? A sua lâmpada vai apagando, apagando, e sua alma vai definhando, e de repente você está dentro da igreja, mas você está em escuridão. Você está dentro da igreja, mas o estado da sua alma é um estado de alma que está na incredulidade, na morte. E aqui em Isaías 51, nós vemos essa convocação para nós olharmos para a nossa limitação. Nós vamos ver juntos. Nós olharmos para pessoas com referenciais de fé, nós olharmos para a efemeridade do mundo, que o mundo é passageiro, e para nós fixarmos os nossos olhos em Deus. Vamos ver essas convocações que Deus nos fez aqui em Isaías 51. Primeiro, perceba que nós lemos Isaías 51, olhai para a rocha que fostes cortados. O que Deus está falando aqui? Algumas versões falam, olhai para a rocha de onde fostes talhados. Deus está nos falando aqui para nós vermos de onde nós fomos tirados. A Bíblia fala que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus que nos escolheu. Deus nos escolheu, nos tirou de uma rocha. Eu não sei qual era a sua estrutura familiar, eu não sei a que grau, de dureza, de rigidez era a tua estrutura, mas o Senhor foi lá e talhou essa rocha. E Ele quer que você olhe para este lugar, da onde Ele te tirou. Por quê? A Bíblia fala, necessário vos é nascer de novo, porque Ele nos tira daquela dureza, para quê? Para nos talhar. Ele nos tira daquela, olhai para a rocha de onde eu te tirei. Eu te tirei como se fosse aqui, imagina, a sua família, o teu histórico familiar é essa grande rocha, e Ele vai lá e Ele talhou, Ele tirou você dali, para o quê? Para esculpir uma obra na tua vida. E é necessário você entender a preciosidade que você tem aos olhos do Senhor, porque Ele quer fazer de você alguém, a imagem e semelhança do Senhor Jesus. E por isso Ele diz que necessário é que nós nasçamos de novo. O que significa isso? Que eu não vou estar mais ligado àquela rocha, àquela estrutura, àquela dureza. Eu não sei quais eram as estruturas rígidas da sua família, se era no âmbito da idolatria, se era no âmbito da inimizade, se era no âmbito da violência, se era no âmbito do ódio, se era no âmbito da mentira. Eu não sei qual era o mal que estava ali, arraigando a sua família, mas de qualquer forma, o Senhor está dizendo, olha de onde eu te tirei. Por quê? Porque Ele quer realmente formar e fazer da sua vida uma obra de poder e gerar uma estrutura nova no teu coração, em nome de Jesus, amém? Segundo lugar, ainda no versículo 1 diz, olhai para a pedreira de onde foste tirado. Algumas versões dizem assim, olhai para a caverna, o poço de onde fostes arrancados. Segundo lugar, o Senhor fala para nós, olharmos para essa situação, para a pedreira que nós nos encontrávamos, e nós entendermos que ali, ou daquele poço de onde o Senhor nos tirou, Ele nos tirou porque Ele nos ama, porque Ele tem obra e porque Ele tem propósito na sua vida. Logo, você não está mais ligado a uma estrutura, a uma velha natureza, mas você está ligado ao novo que Deus quer desenvolver na tua vida. Então, Ele te tirou da pedreira, Ele te tirou do fundo do poço. Olha do poço que eu tirei, olha da caverna que eu te arranquei, olha da rocha, da pedreira que eu te tirei. Para quê? E aí você vai ver a terceira palavra que Deus nos dá no versículo 2: olhai para Abraão vosso pai e para Sara que vos deu a luz. E nesse momento Deus começa a falar de fé, porque Abraão na Bíblia é chamado de pai da fé. E ele começa a dizer para que nós fixemos os olhos naquele que foi o primeiro homem que andou pela fé,
O primeiro homem a acreditar em Deus, o primeiro homem que se moveu não pelo que via, mas pelo que acreditava. Um dia Abraão, diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, que o Senhor o chama para fora e diz então Deus para ele em Gênesis 15:5, o Senhor o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Naquele momento, Deus estava marcando a vida de Abraão e ele se torna o pai da fé. E nós vemos aqui em Isaías Deus dizendo: olhe para Abraão, um homem que creu em mim, um homem que acreditou em mim, um homem que rompeu com as suas limitações. Sai da tua tenda e olha para o céu, que resolveu romper com a pedreira da sua família, romper com a dureza da sua família, romper com estigmas da sua casa, mas realmente andar pelo que Deus tinha para a vida dele. E eu quero declarar essa vitória sobre você em nome de Jesus, porque Deus vai fazer de você um diferencial. Deus vai fazer com que você se torne alguém realmente, totalmente direcionado pelo Senhor. Mas nós vemos no decorrer da palavra que Deus nos fala muito mais ainda aqui em Isaías 51 a respeito da nossa visão. Diz o versículo 6: olhem para a efemeridade da vida e do mundo. Olha o que o Senhor fala: olhai para o céu. Eu vou pincelar o versículo. Olhe para o céu, olhe para a terra. Os céus desaparecerão, a terra envelhecerá e os moradores morrerão, mas a minha salvação permanece para sempre. Nesse momento Deus está chamando o seu povo para olhar como o mundo é passageiro. Olha para o céu, ele vai desaparecer. Olha para a terra, ela vai envelhecer. Olha para os moradores, todos vão morrer um dia. Nossa, mas como, pastor, é isso? Pois é, Deus está nos chamando para olharmos para a efemeridade da vida. Como a vida passa, como esse mundo passa, como esse mundo que você insiste em olhar tanto, logo não se tornará nada. Como o ser humano que você às vezes preza tanto e às vezes sujeita até a perder a salvação, como são como folhas secas que se dissipam. E você vai ver que o Senhor nos ensina aqui de forma clara: olhai para mim. Versículo 8, o Senhor diz que a sua justiça dura para sempre, a sua salvação dura de geração a geração. Disse o Senhor no versículo 8: a traça roerá como roupa, os bens, as pessoas, assim como os bichos comem a lã. Mas o que é isso? Deus está falando aqui para não fixarmos os olhos naquilo que é perecível, como Jesus disse. Lembra lá? Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba e mina. Deus está falando tudo isso com um propósito único. Diz Isaías 45:22: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra, porque eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Tudo isso que Deus está falando, sobre os céus passarem, sobre a terra passar, sobre o ser humano passar, ele tem um propósito único, para que você fixe os seus olhos nele, porque só ele é eterno, só ele permanecerá para sempre, só ele estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Esses dias eu pensei em uma coisa que eu falei: meu Deus. E até não é questão de doutrina, de nada, não tem nexo se você pensar sobre isso. Mas se você imaginar, uma vez eu tive um sonho que eu morria, eu tinha 15 anos, e foi isso que me levou em pânico até a pensar mais em Jesus. E eu sonhava que eu morria num acidente de carro, e minha alma saía do meu corpo, e eu via meu corpo ali, e as pessoas chorando em cima de mim.
isso esses dias, porque eu vi umas cenas que passaram de tragédias. E aí Deus ministrou ao meu coração: quantas pessoas, se realmente, ficassem um minuto que fosse, ali podendo contemplar a real situação de amizades, de família, quantos se decepcionariam, não é verdade? Há pessoas que deixam Deus por um amigo, há pessoas que deixam Deus por uma pessoa, há pessoas que se afastam de Deus por alguém. E já pensou? Se ali por um minuto após a morte, aí você vê lá a pessoa que você tanto negou Deus por causa dela, está lá no canto rindo. Você já pensou? Quanto o ser humano, cairia a ficha e falaria: meu Deus, por que eu não te honrei mais? Só o Senhor é tão perfeito, só o Senhor nunca me abandonou. Aí eu pensei nessa cena estranha, eu falei: já pensou cada coisa que a gente ia ouvir, de pessoas que você pensa que estaria chorando e ia estar rindo, de pessoas que você pensa que estariam, na verdade, rindo, estariam chorando, pessoas com as quais você talvez esteja até sendo ingrata ou maltratando, mas na verdade te ama. E por outro lado, pessoas que você tanto venera, mas na verdade não é fiel a você. E só nesse dia, como ser humano, se Deus deixasse falar: você me deixou por causa de fulano, você me nega por causa de ciclano, você não me busca por causa de Beltrano, você acha que eu estou errado com relação a isso na sua vida? Então 2 minutinhos só para você ver a verdade de toda a situação. Já pensou, Mas tinha gente que ia chorar demais. E aqui Deus está falando tudo isso para dizer isso: olhai para mim e sereis salvos. Glória a Deus. Quem estará contigo todos os dias das nossas vidas é o Senhor, o Deus eterno. Quando o ser humano aprende isso, queridos, amar a Deus sobre todas as coisas, a lâmpada dos seus olhos, ele olha para o alto e o corpo dele volta a brilhar, a reluzir, porque os olhos dele não estão postos no que é falho, no que é corruptível, no que acaba, no que decepciona, mas os olhos dele estarão postos naquele que é fiel, que é amigo, que nunca desamparará, que nunca te deixará só, que é o Senhor. E hoje eu quero fazer essa pergunta ao seu coração: qual é o estado da tua alma? Para o que você tem olhado? Para as circunstâncias? Para as coisas? Para pessoas? Você está iludido? Você está decepcionado? Mas o Senhor te faz um convite hoje. E olha o convite que Deus nos faz, versículo 9, Isaías 51. Desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Sua parte A. Então Deus faz um convite para aquele povo, fala: desperta, o teu corpo, a tua alma está apagando, está minguando, porque os seus olhos estão postos no que é passageiro, no que é ilusório, no que decepciona. E o Senhor diz: desperta, veste-te de força ao braço do Senhor. Você é o braço do Senhor nessa terra, você é aquele que age em nome do Senhor. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. É você que pode testemunhar acerca deste Deus vivo, é você que pode testemunhar acerca do poder do Senhor. E você vai ver então o porquê que você deve despertar, o porquê que você deve voltar a olhar só para Deus, por que você deve voltar a ter o brilho nos olhos para o teu Senhor. E aí você vai ver a resposta aí na palavra do Senhor no versículo 12. Primeiro, porque Ele é o Senhor que te consola. Olha o que Ele diz:
eu sou o que te consola. Quando todos te faltarem, quando você não tiver mais nada ou ninguém, ou quando você tiver tudo, eu sou e permanecerei sendo o teu consolador. Desperta, porque Ele é o Senhor que te consola. Na hora da tua dor, na hora do abandono que for, na hora do teu choro, na hora do teu erro, na hora do teu acerto, é o nome dEle que você pode chamar, e é Ele que virá sem demora, e é Ele que virá com o consolo, e é Ele que virá com a compreensão, e é Ele que virá com a palavra certa, é Ele que virá com aquilo que é o enxugar das tuas lágrimas. Ele, por que eu devo tirar os meus olhos então do que é perecível? Porque eu sou o que te consolo. Sou eu que vou lá quando todos te faltam. Sou eu que te visito quando te deixam na mão. Sou eu que estou ali enxugando as tuas lágrimas quando a incompreensão toma conta da tua alma e o desespero afoga os teus sentimentos e a desilusão toma conta do teu coração. Sou eu, Senhor. E você vai ver uma segunda característica. Por que você deve fixar os seus olhos no Senhor? Porque o Senhor que é o poderoso, o Senhor que é o dono da tua vida. Veja o versículo B, a parte do versículo 12. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal? Sabe o que acontece? Você precisa renovar na tua alma o sentimento e a fé que o Todo-Poderoso na tua vida é Deus. E você parará de andar em desespero por causa do que vão te gerar, por causa do que podem te causar, por causa do que podem te lesar, por causa do que podem te perseguir, por causa de A, de C, de D. Por que temeis? Como disse aqui, por que temes o homem que é mortal? Quando a nossa fé é renovada, quando os nossos olhos estão postos em Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todo o mal que conseguiram gerar contra José, na verdade havia um propósito divino, senão não o teriam feito. Logo, ninguém pode gerar algum mal contra a sua vida se Deus mesmo não permitir, porque não cai um fio da sua cabeça se Deus não permitir. E essa restauração de que, como diz aqui, quem és tu para temeres o homem que é mortal? Terceiro, por que você deve despertar? Porque o Senhor é eterno e é Ele que estará contigo para sempre. Olha a parte C do versículo 12. Porque temes o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? Deus é o único que permanecerá para sempre. Hoje aquilo que você teme, hoje aquilo que você se desespera, hoje aquilo que você entra em colapsos, por causa de situações, queridos, tudo passará. E como diz, o homem que se tornará como erva. Então houveram momentos na minha vida em que o Senhor me respondia dessa forma: meu Deus, como que eu vou resolver essa situação? Deus não falava que ia resolver a situação na hora. Ele dizia: todo ser humano é erva, vai passar. Não guarde no seu coração sentimentos ruins, não guarde no seu coração sentimentos maus, não alimente coisas ruins na sua alma. Olhai para o Senhor e sereis salvos, vós todos os moradores da terra. O povo de Deus tem posto os olhos nesse mundo, tem posto os olhos nas pessoas e tem se esquecido do Senhor. E diz então Lucas 22:34: olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações
se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha de improviso o dia do Senhor. Então o que acontece? A vida quer o quê? Que nós tiremos os olhos do Senhor e que nós carreguemos o nosso coração de quê? De glutonaria. O que é carregar o coração de glutonaria? É você querer satisfazer o coração. E o seu coração, a Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e o seu coração sempre vai querer mais. O seu coração vai querer aquilo, depois o seu coração quer mais, aquilo já não é suficiente, e ele quer mais, e você começa a encher o coração de glutonaria, porque você quer saciar o coração, e você se torna eternamente insaciável, insatisfeito, infeliz. Por quê? Porque a eternidade foi colocada no interior do homem, e só Deus pode preencher o teu coração. E Deus ainda fala que o seu coração não se encha de embriaguez. O que é isso? É ficar iludido, cheio de ilusões, cheio de descaracterização a respeito da realidade. E diz ainda terceiro, que o seu coração não se encha dos cuidados da vida, e aí você fica todo preocupado, você já não consegue ter a alegria na alma, não consegue ter o coração em chamas para com Deus, porque você está envolvido com os cuidados da vida. Porque é isso, porque é aquilo, porque eu tenho que fazer aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e os cuidados da vida vão sufocando a tua alma, e a tua alma fica apagada, porque a lâmpada dos olhos, a lâmpada do corpo são os olhos, e os teus olhos estão só olhando os cuidados e as preocupações da vida. Então nossos olhos perderam o brilho pelo reino. O que aconteceu? Nós fomos ofuscados, e nossos olhos estão em coisas e circunstâncias e pessoas. Por isso, tão grande índice de ansiedade, de deprimidos, de angustiados, de desanimados, de decepcionados, de pessoas com síndrome de pânico. Mas você vai ver agora que estes crentes que se esqueceram de Deus hoje é igualzinho ocorreu no passado. Mas aí então Deus diz para eles, olha o que Deus fala no versículo 13, a parte A: te esqueceste do Senhor que te criou, que estendeu os céus, que fundou a terra. Então Deus começa a dizer para aquele povo, que era o povo de Israel, que eles tinham esquecido de Deus, porque eles tinham tirado os olhos da grandeza, da grandiosidade do poder do Senhor, e eles estavam fixados naquilo que eram seus próprios entretenimentos, naquilo que eram seus próprios anseios, naquilo que eram suas próprias vontades. E aí então você vai ver, conforme diz aí, o que começou a acontecer? O pavor, o medo começou a entrar no coração deles. Olha a parte B: e temes continuamente, todo dia, o furor do angustiador que se prepara para destruir. Então aquele povo começou a viver com medo todo dia. Porque eu vou passar dificuldade, porque eu vou morrer, porque eu vou me matar, porque eu vou adoecer, porque isso. O povo começou a viver. O que Deus fala aqui? Temes continuamente, todo dia o furor do angustiador, todo dia eles ficavam sendo angustiados, todo dia eles ficavam temendo o inimigo, todo dia. E Deus falou: você se esqueceu de mim, por isso você teme todo dia o furor do inimigo contra você. Mas Deus, Ele quer que nós restauremos a fé. E aí você vai voltar lá no início, olhar para Abraão, o homem que andou pela fé, e aí você vai ver então agora Deus trazendo a palavra e a sentença da vitória para aquele povo. Versículo 14: o exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. E eu quero declarar hoje na sua vida, em nome de Jesus Cristo, você vai voltar os seus olhos para a fé no teu Deus. Você vai tirar, largar de ser Pedro que está olhando para a tempestade, está afundando na fé, porque a lâmpada do teu corpo está mirando no que é perecível, no que é sombrio, escuro. Você vai olhar para o Senhor, e Deus está te prometendo
que os seus olhos vão voltar a brilhar, e aquele que está cativo, preso, depressa será solto. Eles estavam cativos, eles estavam aprisionados, mas quando eles restaurassem essa fé, essa visão em Deus, depressa seriam soltos. E eu quero declarar essa primeira vitória na tua vida, que os cativeiros, os grilhões que estavam amordaçando a tua alma, te mantendo na tristeza, te mantendo na escuridão, te mantendo no choro, te mantendo na agonia, te mantendo na ansiedade, te mantendo numa depressão, te mantendo num cativeiro, depressa você será solto, porquanto você vai voltar a olhar para o teu Deus e ver que verdadeiramente o Senhor é maior do que todas as coisas na tua vida, e Ele é teu fiel amigo que nunca te desamparará, e tem poder de mudar qualquer sentença e aniquilar qualquer poder das trevas, se você nele confiar. E então o Senhor fala: o exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Então você que anda desesperado, em agonia, por causa da ansiedade a respeito do futuro, por causa de provisão, em nome de Jesus, que o Senhor te garanta e te dará sempre: o nosso pão de cada dia nos dai hoje. E tenha certeza que todo o suprimento necessário para a tua vida você terá. Você pode não ter tudo que você quer, mas você vai ter certamente tudo o que você necessita, para que as suas necessidades sejam atendidas em glória, por Cristo Jesus o teu Senhor. Agora, tira os olhos da luta e volte a olhar para o teu Senhor. E diz o que o Senhor fala, olha que lindo: por que você será solto da prisão? Por que você não vai morrer nessa caverna de depressão? Por que o seu pão não vai te faltar? Versículo 15: porque eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém. A sua vida vai mudar, a sua sorte muda, porquanto Ele é o eu sou. Você pode não ser, mas Ele é suficiente Salvador, poderoso para te salvar. E então Ele fala no versículo 17: desperta, de novo, olha que interessante, desperta, levanta-te, ó Jerusalém. Então Deus está falando para aquele povo dele se levantar, não ficar ali a par daquela pequenez, daquele sentimento ruim, daquela visão limitada e triste